O pólen é excepcionalmente rico em rutina, vitamina P. E aí tem a molécula dessa vitamina P. Até grande, né? Deixa eu diminuir. E aí a gente vai ler. Na estrutura da rutina, se observa o anel aromático. Quem que é o anel aromático, né? O anel aromático é uma sequência de 6 carbonos formando um ciclo e com duplas alternadas entre si, né? Então, aqui, obviamente, cada carbono faz 4 ligações, então precisa ter mais um hidrogênio. Então, o anel aromático é essa estrutura aqui, bem tranquila, né? Que eu posso observar aqui é um anel aromático, aqui é um anel aromático, tá? E no outro aqui, esse daqui não é um anel aromático. Primeiro que aqui não é um carbono, é um oxigênio. E segundo que não tem duplas ligações alternadas, né? Ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Então, o anel aromático a gente pode representar assim. Ninguém representa assim, que dá muito trabalho. A gente acaba representando do jeito que está aí no exercício, assim ou assim, né? Fazendo rapidinho aqui, com uma bolinha no meio, tá bom? Esse é o anel aromático. Então, sim, observa o anel aromático. Observamos aqui as funções éter e ácido carboxílico, então vamos procurar todas as funções que a gente tem aqui. Quando eu tenho um carbono fazendo ligações simples ligado a uma hidroxila, a gente tem aqui a função álcool. Então, aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho álcool. Todos esses daqui, ó, são álcoois. Aqui não, já vamos falar sobre isso. Só. Então, função álcool eu tenho. Quando eu tenho um oxigênio entre carbonos, a gente tem, que é este caso aqui, ó, eu tenho carbono aqui, e esse oxigênio no meio, a gente tem aqui a função éter. Então, função álcool, éter. Quando eu tenho um carbono entre carbonos e fazendo uma dupla ligação com oxigênio, que é essa estrutura aqui, a gente tem a cetona, tá? Aqui eu também tenho outro éter, aqui eu também tenho outro éter, aqui também eu tenho outro éter, então tenho vários igualmente aqui. E quando eu tenho o anel aromático ligado a uma hidroxila, igual está aqui, igual está com esse de baixo aqui, ó, essa daqui, igual estão esses dois aqui, ou esse, é a função fenol. Então, é uma pergunta simples, todo vestibular pede, só reconhecer a função, só reconhecer a função orgânica a partir do seu grupo funcional. Então, eu tenho a função éter, só que eu não tenho a função, deixa eu ver se eu não olhei errado, não tenho a função ácido carboxílico, né? Que o ácido carboxílico aqui é um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação com a hidroxila. Não tem essa estrutura representada no na nossa molécula rutina. Então, o número 2 é falso. Eu tenho anéis saturados de cadeia homogênea. Então, anéis saturados só fazem ligação simples entre os carbonos, né? É um anel, então é um ciclo. E cadeia homogênea, eu só tenho carbonos na cadeia principal. Eu não tenho um heteroátomo. Por exemplo, deixa eu apagar tudo aqui que vai ficar mais fácil da gente discutir. Isso a gente tem que tomar cuidado na prova, de riscar muito e depois não conseguir enxergar, tá? Isso é muito, muito importante. Então, por exemplo, aqui, ó, esse anel aqui, ó, deixa eu fazer de outra. Esse anel aqui, ó,
Então, tem carbonos, ele é um anel saturado, só ligações simples, mas não é uma cadeia homogênea, porque eu tenho esse oxigênio que é um heteroátomo, e esse heteroátomo deixa aí a cadeia heterogênea, que é a mesma ideia desse anel aqui. Esse anel aqui, do benzeno, do anel benzênico, o anel aromático, ele é um anel, mas não é saturado, porque ele tem ligações duplas, né? Ele tem insaturações. Insaturação. Se ele tem insaturação, ele não é um anel saturado. Então, que é a mesma coisa que esse ao lado aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Esse ao lado, ele tem a insaturação e tem o heteroátomo. E esse tem a insaturação. Então, eu não tenho nenhum anel saturado e de cadeia homogênea, tá? Com todas essas características. Então, isso aqui não existia, né? E aqui eu não tenho também. Então, a 2 e a 3 são afirmações falsas. Diante disso, só afirmativa 1, afirmativa letra A. Tá? Bem tranquilo também. Geralmente é até mais fácil a discussão. Geralmente os exercícios de vestibular pedem só a função. Esse daqui deu para a gente discutir um pouquinho a função e a estrutura, né? A estrutura, perdão, dessa molécula orgânica.